Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, aqui mais um vídeo sobre a história, que os irmãos do Centro Dom Bosco têm dito que há erros no catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho, e um livro que eles estão lançando, que é Os Erros do Catecismo Moderno. Nesse vídeo aqui de propaganda do livro, melhor dizendo, eles colocam uma ideia de que o catecismo da Igreja Católica, que eles chamam de catecismo moderno, diluiu o sentido de sacrifício da Eucaristia. Eles afirmam que a Igreja, ou melhor, que o catecismo da Igreja Católica, o catecismo que nós conhecemos como aquele catecismo amarelinho, ele diluiu o sentido de sacrifício. Não existe sacrifício, mas uma comunhão fraterna apenas no sacramento da Eucaristia. Vamos ver aqui o vídeo deles e depois a gente vai dando a nossa explicação e mostrando por que eles estão enganados com essa colocação. Veja aí. A missa é o sacrifício de Nosso Senhor na cruz, renovado de forma não sangrenta no altar. Hoje falam dela só como um banquete, uma reunião de irmãos ou um simples memorial. Por acaso a missa deixou de ser o sacrifício de Cristo? O próprio Concílio de Trento deixou claro: o mesmo Cristo que se ofereceu na cruz se oferece na missa pelo sacerdote de forma incruenta. Sendo assim, um dos principais problemas do catecismo moderno foi diluir essa verdade. Se aproximando da visão protestante, que rejeita a missa como sacrifício, não se deixe confundir. Leia os erros do catecismo moderno. Então veja, é bem forte, bem impactante, quando eles dizem que o Concílio de Trento afirma que é o sacrifício de Cristo e o catecismo moderno diluiu essa verdade, mostrando apenas uma visão de banquete, banquete fraterno ou de ceia apenas. Só que isso é uma inverdade. Então, leia o Catecismo da Igreja Católica, que eles pejorativamente chamam de Catecismo Moderno, do parágrafo 13, 22 ao parágrafo 14, 19. Não vou ler tudo aqui, porque senão o vídeo ficaria imenso. Mas quero começar pelo 13, veja, parágrafo 13, 76 do catecismo, que eles pejorativamente chamam de moderno. Diz assim, aqui o catecismo está citando o catecismo de Trento, o Concílio de Trento, melhor dizendo, citando o catecismo romano. É dito o seguinte: o Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente. O Santo Concílio declara novamente aqui é o Concílio Vaticano II. Então, o Concílio de Trento declarou que por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio, aqui é o Concílio Vaticano II, que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Aqui, o Concílio Vaticano II reafirma aquilo que foi dito pelo Concílio de Trento. No parágrafo 13, 62, a Igreja, eu não vou ler todos os parágrafos, mas eu vou citar a expressão que ele usa aqui de sacrifício, o tempo todo sacrifício. Veja,
Parágrafo 1362. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o corpo dele, né? Aí, continuando o parágrafo, agora vamos para o parágrafo 1364. O memorial recebe um sentido novo no Novo Testamento. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo, e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz torna-se sempre atual. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo nessa Páscoa foi imolado, efetua-se a obra de nossa redenção. Parágrafo 1365 agora. Por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício. Parágrafo 1366. Não estou lendo o parágrafo inteiro para que não fique tão comprido aí o vídeo, né? Tão longo. 1366. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício, porque torna-se presente o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica seus frutos, né? Parágrafo agora 1367. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério dos sacerdotes, que se ofereceu a si mesmo então na cruz. Apenas a maneira de oferecer difere. É porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de maneira incruenta. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Então, veja quanto fala de sacrifício. Agora, parágrafo 1368. A Eucaristia é também o sacrifício da Igreja. Veja, agora vamos para o parágrafo, eu li 1368, vamos para o 13... Deixa eu ver aqui. 1368... 1381. 1381. Vamos lá. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo nesse sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz São Tomás, mas só com fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas 22:19, isto é o meu corpo que será entregue por vós, São Cirilo declara: não perguntemos se é ou não verdade, aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele que é a verdade não mente, né? E aí, meus irmãos, nós temos, você leia, como eu disse, do 13:22 até o 13:19, leia aí, você vai ver o tempo todo sendo declarado que é sacrifício, 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 sacrifício. Só que esse sacrifício é em forma de quê? De ceia, porque o próprio Jesus, na última ceia, celebra esse sacrifício de forma incruenta, antecipando aquilo que seria realizado no altar da cruz de forma cruenta. Parágrafo 14:06 vai dizer: Jesus disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Permanece em mim e eu nele. João 6:51, 54 e 56. Parágrafo 14:07. A Eucaristia é o coração e o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa sua Igreja e todos os seus membros ao seu sacrifício de louvor e de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai.
Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a igreja. Parágrafo 408. Né? A celebração eucarística comporta sempre a proclamação da palavra de Deus e a ação de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom de seu Filho, a consagração do pão e do vinho e a participação no banquete litúrgico pela recepção do corpo e do sangue do Senhor. Estes elementos constituem um só e mesmo ato de culto. Parágrafo 1409. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Obra esta tornada presente pela ação litúrgica. Parágrafo 1410. É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. E é também o mesmo Cristo realmente presente sob as espécies do pão e do vinho que é oferecida, que é ofertada do sacrifício, que é oferenda do sacrifício eucarístico. Sacrifício. 14:11. Só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se tornem o corpo e o sangue do Senhor. Parágrafo 14:12. Os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão de trigo e o vinho de uva, sobre os quais é invocada a bênção do Espírito Santo, e o sacerdote pronuncia as palavras da consagração ditas por Jesus durante a última ceia, isto é, o meu corpo, entregue por vós, este é o cálice do meu sangue. Parágrafo 14:13. Por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, sob as espécies consagradas do pão e do vinho. Cristo mesmo, vivo e glorioso, está presente de maneira verdadeira, real e substancial, seu corpo e seu sangue, com sua alma e sua divindade. Parágrafo 14:14. Enquanto sacrifício, a Eucaristia é também oferecida em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos e para obter de Deus benefícios espirituais ou temporais. Parágrafo 14:15. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Parágrafo 14:16. A Santa Comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa-lhe os pecados veniais e o preserva dos pecados graves, por serem reforçados os laços de caridade entre o comungante e Cristo. A recepção deste sacramento reforça a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. Parágrafo 14:17. A Igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Comunhão quando participam da celebração da Eucaristia. Impõe-lhes a obrigação de comungar pelo menos uma vez por ano. Parágrafo 14:18. Visto que Cristo mesmo está presente no sacramento do altar, é preciso honrá-lo com um culto de adoração. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor, é um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. Para encerrarmos, parágrafo 14:19. Tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, dá-nos na Eucaristia o penhor da glória junto dele, a participação no santo sacrifício nos identifica com o seu coração, sustenta as nossas forças ao longo da peregrinação desta vida, faz-nos desejar a vida eterna e nos une já à Igreja do céu,
à Santa Virgem Maria e a todos os santos. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui, eu dei uma pincelada rápida, né, em quantas vezes o Catecismo da Igreja Católica, reafirmando o que foi dito pelo Concílio de Trento no Catecismo Romano, que Jesus Cristo oferecido na Eucaristia é o mesmo e eterno sacrifício oferecido na cruz do Calvário e previamente oferecido por Jesus de forma incruenta na última ceia. Então, esta história de dizer que o catecismo da Igreja Católica diluiu a verdade de que a Eucaristia é o sacrifício expiatório de Cristo é mentira, é uma inverdade. E eu peço a você, como eu disse no início do vídeo, leia o parágrafo 13, 22 até o 14, 19. Pesquise aí na internet e você vai ver que o Catecismo da Igreja Católica, conhecido como Catecismo Amarelinho, ele reafirma o que foi dito no Concílio de Trento, no Catecismo Romano, de que a Eucaristia é o sacrifício incruento do corpo e sangue de Cristo, oferecido de forma cruenta no altar da cruz. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém.